Hoje, mais uma vez, nós estaremos falando sobre a última carta que Jesus mandou para a igreja que estava na cidade de Laodiceia. Hoje é a segunda parte e última. Estaremos terminando o recado final que Jesus mandou para nós, para a igreja de Laodiceia e para a nossa vida hoje. Nós temos falado ao longo do estudo das 7 cartas que é a mensagem final para a sua igreja. Por isso nós precisamos conhecê-las com detalhes, para ver qual é o recado que o Senhor Jesus tem para mim e para você. Obrigado a você que está ligadinho conosco. Amém. E Deus te abençoe em nome de Jesus. Então, vamos passar? Parte 2. Vamos ler. Vamos pegar a Bíblia e vamos ler, para a gente relembrar o que Jesus falou para a igreja de Laodiceia. Qual o recado que tem para a gente hoje, né? Carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino há quantos anos? Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também o venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. 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 Então esse é o recado que Jesus mandou, urgente, importante. Interessante que para essa igreja aqui, a igreja de Laodiceia não recebeu nenhum elogio, né? Foi a única igreja que foi realmente reprovada, mas a gente vê o quanto o Senhor amou a igreja de Laodiceia e continua amando a sua igreja, né? Enquanto nós estivermos aqui na terra, o Senhor nos chama assim ao arrependimento. Então vamos passar. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Isso. Então nós já temos falado que o Senhor ele se identifica, né? Aqui ele diz que ele é fiel testemunha e ele diz: eu conheço as tuas obras. Às vezes a gente, né, na correria do dia a dia, a pessoa fica morna e acha que Deus não está vendo, né? Isso é muito comum, porque a pessoa perde o relacionamento com Deus e as coisas espirituais parecem que vão ficando assim distantes, e a pessoa acha que Deus não está vendo, e começa e continua no pecado, já não tem temor de Deus, o pecado já não incomoda, né? Conhece o Senhor já uma coisa assim muito distante, né? Por isso que Jesus disse: você não é quente e também não é frio. E hoje a igreja de Jesus está assim morna, né? Está muito parecida com o mundo. É o mundo dentro, né, da igreja. É o coração mundanizado. Já não tem mais fervor, não tem aquela comunhão com o Espírito Santo, né? Então esse recado é para quem um dia conheceu o Senhor e foi esfriando aos pouquinhos e não se deu conta, né? E hoje está morno. Quer dizer, conhece o Senhor porque um dia, né, teve uma experiência com o Senhor, mas não perseverou nos caminhos do Senhor. E Jesus, ele está assim muito interessado, né? Para que ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer que o ímpio se perca, muito menos você, que um dia conheceu o Senhor e foi esfriando. Então essa carta de Jesus, justamente despertando, Jesus quer que você seja despertado espiritualmente, que volte a ter fervor no coração queimando, sentindo a presença do Senhor, não simplesmente, né, aquele formalismo, né? Conhece o Senhor, mas ele está tão distante, não tem mais nada a ver com a minha vida, né? Então falta o fervor, falta o batismo com o Espírito Santo, né? Falta você estar compromissado, envolvido, fazendo aquilo que Deus quer que eu e você façamos, que é pregar a palavra de Deus, anunciar o Evangelho, mas para esse coração tem que estar queimando, porque
senão não vai obedecer o ídolo de Jesus. Então, o que o Senhor Jesus está condenando aqui na carta de Laodiceia justamente é a falta de fervor, né? Não tem mais prazer nas coisas do Senhor. Isso é muito triste, irmãos. E conforme a gente tem falado ao longo dos nossos estudos, ninguém cai de repente, não. Vai esfriando aos pouquinhos, né? Então esse é o recado urgente de Jesus. Ele diz assim: porque você não é quente nem é morno, não é quente nem é frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca, né? Então, vamos passar. Vomitar-te da minha boca. É isso mesmo, né? A gente tem que parar para pensar. Já pensou? Se você não mudar, se você não se arrepender, se você não voltar a se encher do Espírito Santo e o seu coração ficar queimando por Jesus. Lembra aqueles discípulos quando eles iam para o caminho de Emaús? Né? O coração queimava, né? O Espírito Santo ardia o coração. Então o Senhor Jesus, Ele quer que seja assim, tem que ser assim. O povo do Senhor, né, tem que estar cheio do Espírito Santo. Nós estamos aqui nesse mundo, mas nós não fazemos parte desse mundo, não, né? Então o nosso corpo é morada no Espírito Santo, tem que queimar mesmo o coração, senão você não serve para mais nada. É como o sal que perdeu o sabor, né? Eu sou crente, mas não falo de Jesus para ninguém, o coração está distante de Deus, o coração está mundanizado, a minha mente está pensando como todo mundo pensa, né? Então está realmente numa situação gravíssima. E Jesus manda essa mensagem de alerta, chamando ao arrependimento. Vamos passar. Ok, aqui eu coloquei um copo, dá para ver ali uma pedra de gelo, né? Uma água bem geladinha, e eu ali um café bem quentinho, que tem que queimar mesmo. O café tem que queimar para a gente assoprar, né? Então a água, ou ela é bem gelada, né? A gente gosta de uma água gelada, ou então o café é bem quentinho. Agora uma água morna, você já tomou uma água morna? Dá vontade de quê? De vomitar, uma água morna, né? Agora, uma água geladinha, tudo de bom. Um café bem quentinho é ótimo. Mas morno, Jesus disse que ele está a ponto de vomitar na minha boca. Então, quando Jesus falava, né, ele falava de maneira que qualquer pessoa pudesse compreender a mensagem dele. Então, hoje, eu não preciso ter uma formação acadêmica para entender o Evangelho, não. O Evangelho é para a pessoa mais simples. Jesus fala de forma que qualquer pessoa possa entender o que ele quer dizer, até uma criança, né? Então, uma água geladinha é muito bom. Agora, uma água morna, quando ele falou morno, todo mundo entendia. Até porque nós falamos no vídeo anterior que as águas, quando chegavam lá na cidade de Laodiceia, já estavam mornas. Por isso que Jesus falou, né? A pessoa que está com a vida morna, né? Que conheceu Jesus um dia, mas não está nem mais aí, não tem mais o Espírito Santo, apagou o Espírito Santo, não tem comunhão com o Senhor, não lê a Bíblia, não ora, conhece, sabe que o Evangelho é verdadeiro, mas está morto, né? Então, Jesus, ele faz essa ameaça mesmo: eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Vamos passar. O crente morno parece aquela brasa cheia de cinza por cima. É verdade. Quem é que já fez fogueira aí, né? No tempo da infância, era muito comum, né? Que a gente morava em casa, no quintal. Hoje em dia só tem apartamento. Tem criança hoje que não sabe nem o que é fogueira. Mas eu lembro como era bom colocar uma batata doce lá para assar, né? Banana da terra, aipim, ou mandioca, macaxeira, como você quiser chamar. Então coloca assim lá e vai assando, e vai assando. Eu lembro coisa maravilhosa. Eu lembro dessa cinza, né? É assim, ó, o crente morno é assim, só tem aquela cinza, tá apagadinho, né? Então Jesus quer, né, que você fique queimando, cheio do Espírito Santo, né? Essa é a mensagem de Jesus hoje para a sua igreja. A igreja foi comprada com preço de sangue. O sangue de Jesus deu, senão não desiste da sua vida. Você que está me ouvindo aí pela internet, um dia você conheceu o Senhor, sabe que o Evangelho é a verdade, a palavra da cruz, mas está assim, ó, apagado, né? Está morno. Mas Jesus quer hoje botar fogo em você, restaurar a sua comunhão, a sua vida espiritual, ficar pegando fogo para que você possa falar de Jesus como era antigamente. Quando você conheceu o Senhor, né? Quando a pessoa tem a alegria da salvação, quer falar de Jesus para todo mundo, né? Quer anunciar o Evangelho, o coração está queimando, né? O fervor, o Espírito Santo. É isso que o Senhor, a mensagem de Laodiceia é essa. A mensagem que Jesus tem para hoje, para a minha vida. Deus quer que eu não fique nunca apagado, nem você, né? Nós precisamos estar queimando por amor às almas, por amor ao Senhor, aguardando a volta de Jesus, os nossos olhos espirituais abertos, interpretando
está aguardando pelo noivo. Então vamos passar. O crente morno anda em cima do muro. Já ouviu essa expressão? Que o crente, né? Quem é o crente que está em cima do muro? É aquele que conhece o Evangelho, mas não anda no caminho estreito. Ele conhece a palavra de Deus, mas está seguindo a dois senhores. Conhece a palavra de Deus, né? Mas a mente dele está de acordo com o sistema desse mundo, né? Com o curso desse mundo. É aquele que conhece a palavra de Deus, mas está sentadinho lá na roda dos escarnecedores, né? Conhece a palavra de Deus, mas faz o que todo mundo faz, né? No trabalho, na faculdade, né? Mas ele conhece, ele já ouviu falar, ele teve uma experiência. Não é assim, pastor? Quer falar? Isaías fala que o Senhor não apagaria o pavio que fumega, né? Ele não esmagaria a cana quebrada nem o pavio que fumega. Está falando daquela mulher que manda, mata, apedreja, né? Enfim, não cura essa pessoa, tal. Então a igreja dele, né? A igreja dele quer soprar, aqui, acender, porque está apagada, não é? Morna é uma coisa terrível, é um tipo do fariseu, né? Ele não tinha noção do pecado dele, né? O fariseu não tinha noção do pecado dele, ele também não tinha noção. Você nem sabe que é miserável, então é uma coisa terrível, né? Em definição, em cima do muro aí, em definição, não está lá nem cá, né? Como Jesus disse, se ele possa falar sim, sim, não, não, que passa disso é de procedência maligna. Mas a igreja dele está do lado de fora, tem coisas tremendas aí, né? Ele não tem, eu não quero estar em igreja nenhuma, está tudo cheio de hipócrita por aí. Jesus estava do lado de fora e não existiu a igreja dele. A igreja foi instituída por ele. Você não pode se levantar contra a igreja de Jesus. Está cheio de podridão, cheio de erro. É a igreja. Laodiceia é a igreja. Jesus está do lado de fora, mas é a igreja. Sabe a palavra para você que está aí em cima do muro? Você indo para o inferno, criticando todo mundo, está cheio de hipócrita, né? Jesus diz, missão não precisa de médico. Então a pessoa está morta, soberbo, o Deus dele era o dinheiro, a autoconfiança, tem tudo, não precisa de nada, cheio de dinheiro, não precisa de nada. Jesus lá de fora, né? Uma desgraça só. Então, sem Jesus você é nada, sem mim nada podeis fazer. Então tem que definir a tua vida. Lá em Israel, Elias falou, até quando cochearia de dois pensamentos? Então, o Senhor é Deus ou é Baal? Baal se dizia marido, dono, Jeová. Jeová disse, eu estou teu marido, né? Então, é isso que Jesus está fazendo aí, coisa maravilhosa, né? Não desiste da igreja de você que está aí, não desiste, né? É dinheiro, o problema deles era dinheiro, soberba, várias coisas. Qual é o teu problema? Jesus te ama, acertar com ele, definir com ele. Satanás não perturba quem está em cima do muro, pois ele diz, o muro é meu. Não é verdade? Você já ouviu falar que o muro pertence a Satanás? Então quem está assim, morno, apagado lá, como uma cinza, né? Então o diabo não vai gastar tempo com você não, porque você está em cima do muro, o muro é dele, então ele vai perder tempo com quem? Vai gastar o tempo dele com aquele que está fiel ao Senhor, que está anunciando o Evangelho de Jesus, que está pregando a palavra de Deus. Então é com o Saulo que ele vai tentar roubar a tua coroa, conforme a gente já tem falado, roubar a tua salvação, te entristecer, né? Fazer você esmorecer, desistir, não ler a palavra, né? Ele coloca impedimentos, ele rouba todo o seu tempo, ele rouba a sua paz. Então ele vai ficar em cima do crente que está ali, buscando o Senhor. O apagado, o morno não vai perder tempo não, vai estar lá, o muro é dele mesmo, então ele não vai gastar o tempo dele com você. Vamos passar? Se você está morno, hoje Jesus pode te aquecer. É verdade. O Evangelho de Jesus é esse, é a nova oportunidade, sempre o Senhor oferecendo perdão, querendo resgatar a sua vida, te colocar de pé, né? O Senhor não tem prazer não, que você permaneça caído, né? Apagado, morno, né? Não, Deus quer que você o busque, né? Para que você possa então cumprir a sua missão aqui na terra. Jesus Ele quer batizar você com o Espírito Santo, né? Essa maravilha que tem sido esquecido, que os pastores não falam sobre o batismo com o Espírito Santo, que é um poder sobrenatural para que o crente permaneça de pé, dando frutos, né? Então o batismo com o Espírito Santo não tem sido ensinado, mas hoje você está ouvindo. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, isso é para hoje sim, né? Os dons espirituais, que são ferramentas
a respeito do batismo com o Espírito Santo, falar em línguas. Há quantas pessoas, muitas pessoas que comentam que gostariam desse poder, gostariam de aprender mais sobre o Espírito Santo, gostariam mais, né, de saber sobre como orar em línguas, esse poder sobrenatural. Então, tem pessoas que querem, mas não sabem como, né? Mas está revelado na palavra, basta você buscar. Se a sua igreja não crê assim, então você busque, porque quem vai dar o dom é o Senhor, não é o pastor, não, é o Senhor que concede à sua igreja os dons espirituais, ministeriais, para que você possamos fazer a obra do Senhor com excelência. E cheio do Espírito Santo, o seu coração vai estar sempre queimando. É esse fervor, essa liberdade do Espírito Santo no meio do seu povo, da sua igreja. Ele quer agir e quer queimar no coração. Quer falar, pastor? Na prática, a aplicação prática dessa carta é que a igreja que está morna é a igreja que está, Jesus está do lado de fora, é a igreja que não crê na atualidade dos dons espirituais. As pessoas estão querendo saber o que é o dom. O pastor não prega sobre os dons na televisão, não prega sobre os dons espirituais, não prega. Então, a igreja que Jesus está do lado de fora é a igreja morna, a igreja que não crê na atualidade dos dons. Jesus não mudou, foi um período da história que Jesus curou, fez maravilha, agora não precisa. É mentira. Há 44 anos atrás, Jesus me batizou com o Espírito Santo, eu fui excluído da minha denominação tradicional. Eu falei, qual é o pecado que eu cometi, meu pastor? É buscar o poder de Deus, que a gente rotula como pentecostal. O cristão, não precisa, esse rótulo foi dado pelo homem, porque o cristão, o ABC, pastor Roberto Macari, fundador da Nova Vida, dizia que o ABC do Evangelho é arrepender-se, ser batizado e receber o dom do Espírito Santo. Isso é o ABC do Evangelho. Você vai começar a jejuar, buscar, congregar, perseverar na oração, na comunhão, no partir do pão, ser fervoroso de espírito. Eu não tive apoio da minha igreja, da minha família. Depois eu orei pela minha família, minha família toda foi batizada com o Espírito Santo. A minha mãe, meu pai tradicional, viu minha mãe falando em língua antes dele morrer. Então Deus incendiou a minha família. Depois que eu comecei a orar, a jejuar, paguei um preço, uma batalha, né? Então Deus renovou a minha família toda, mas eu fui excluído da igreja tradicional, mandou embora. Meu pecado é buscar o poder de Deus, a gente rotula aí como pentecostal. Eu creio na atualidade dos dons. Então a igreja de Jesus está do lado de fora. Ouça o que o Espírito diz. Se Jesus não está do lado de fora, o Espírito Santo também está do lado. Então nós temos que crer na atualidade dos dons. Não é showzinhos, né? Eu frequentei essa igreja tradicional, tinha show no final da igreja, no fundo da igreja tinha show até mundano, né? Hoje tem shows pentecostais, gospel, né? Para ganhar dinheiro, ficar milionário, né? Então estão buscando carro novo para carregar a arca do Senhor, carros novos e fogo estranho. Nadab abriu, botou fogo lá no altar. Era Deus que tinha que colocar o fogo, você tem que conservar o fogo, só isso, né? Andando em santidade. E carros novos, carro novo é essa novidade pregar o evangelho. Quando era o levita, tinha que levar nas costas a arca do Senhor. Então ficam inventando carros novos e fogo estranho. Nadab está botando fogo estranho. O fogo foi mandado, tem que aquecer. Sede fervorosa de espírito. Eu tenho dito aqui para a minha congregação em Copacabana. Como é que você vai ganhar Copacabana se você não está fervendo? Romanos 12 diz: sede fervorosa de espírito, alegrai-vos na esperança, sede paciente nas tribulações e perseverai na oração. Esse é o lema da minha vida toda. Romanos 12. Sede fervorosa de espírito, né? Alegrai-vos na esperança, sede paciente nas tribulações e perseverai na oração. O lema tem sido acompanhado desde jovem, quando o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Alegrai-vos na esperança, não é em ganhar dinheiro, de ser rico, milionário, não. Prosperidade é uma coisa, ser milionário é outra. O problema da igreja aí era o dinheiro, o amor ao dinheiro. O Deus deles era o dinheiro. Pode não ser, não tinha heresia, não tinha falsos mestres, não tinha nada disso. Mas era o amor ao dinheiro. Jesus disse para o jovem rico lá: vai ver que tu tem que dar aos pobres e segue. Ele virou as costas e saiu triste, porque ele não amou Jesus acima do dinheiro dele.
Então voltou as costas e saiu triste da presença do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus amou aquele homem, quando ele disse: eu tenho praticado as leis e tal, mas agora vai, quer ser perfeito? Quer ser perfeito? Vai ver que tudo que tem dá aos pobres e segue. Ele saiu triste. O amor é dinheiro. Essa igreja é o amor ao dinheiro, enfatizando o amor ao dinheiro. Mas hoje, a atualidade dos dons, né? Igreja sem azeite, Mateus 25, as virgens sem azeite, só tinha lâmpada, o formalismo. Vai ficar na grande tribulação. Muito crente vai ficar na grande tribulação. Se ele arrebatar a igreja até agora, vai ficar gente assim, ó, 50%. 5 subiram, 5 ficaram. Vai ficar muito crente aí. Você que está me ouvindo, não estou julgando, não. Estou vendo é o estado da igreja do Senhor como está. Isso é uma advertência, essa carta, para mim, para nós, todos nós, né? Igrejas que estão milionárias, mas que têm nomes que vivem, mas está morta aos olhos do Senhor. Sardes, e essa igreja é milionária. Nem tem noção da sua arrogância, da sua autoconfiança, da sua soberba, do seu amor ao dinheiro. Misericórdia. Sei quem é a igreja sem Jesus, né? Jesus lá de fora, misericórdia. Vamos passar? Continuando o texto: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és desgraçado, infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Pode passar. Laodiceia: rico, abastado, não preciso de coisa alguma. Jesus: desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Não, isso é, o pastor a gente já falou, Porque né? Jesus estava do lado de fora e saiu da graça. Uma vez Deus disse para Israel assim: olha, vou mandar Oséias casar com uma prostituta. Israel simboliza a prostituta e Oséias simbolizava Jeová. Primeiro filho, Deus espalhará, Jezreel. Depois, Lohuama, desfavorecida, sem o meu favor, sem a minha graça, povo de Israel. Depois, Lo-Ami, não é meu povo, mas se vocês se consertarem, eu vou juntar vocês, que eu espalhei, vou dar o meu favor e vou chamar vocês de meu povo. Olha que maravilha. E o de Oséias, né? Deus agrediu assim com o amor dele, mandou Oséias casar com uma prostituta, literalmente. E o filho que nasceu bota o nome de Jezreel. Deus espalhará, vou espalhar vocês. Lohuama, desfavorecida, sem o meu favor, sem a minha graça, desgraçado. E Lo-Ami não é meu povo. Quer dizer, então Israel estava fora, a igreja também, Jesus estava fora. Mas é maravilhoso, Jesus, eu quero te dar a tua graça. Se ele queria vomitar, porque um dia ele já comeu, já fez parte dele, né? Estava lá no estômago, vou vomitar. Deus é maravilhoso, Jesus é tremendo. Jesus é tremendo, né? Eu não vejo crente falando, eu sou um desgraçado, miserável. A minha natureza é caída, mas eu tenho a graça. Não sou desgraçado, mas tenho a graça do Senhor. Não sou miserável nem pobre, eu tenho a riqueza do Evangelho, enfim. Estou vestido com as vestiduras do Senhor, veste de salvação, de santidade. Não estou mais nu, andando vestimenta branca com Ele, né? Então, essa igreja não estava nua, pobre, miserável mesmo. Agora Jesus não arrepende. Amém. Isso é que Jesus quer fazer, né? Com o nosso Brasil, com a igreja do Senhor que está aqui no Brasil. Deus quer reavivar a igreja para que do Brasil possa sair o quê? Muitos missionários. Se Jesus não vai voltar agora, não vai arrebatar a igreja agora, não apenas restaurar a nossa nação, mas restaurar a igreja do Senhor que mora aqui no Brasil. Reparou na cor do slide? Você que é brasileiro, ora para o Brasil, para que daqui Deus possa levantar muitos missionários ainda. Né? A menos que Jesus volte agora, aí é tudo diferente. Né? Mas ele não vai voltar agora, nos nossos dias, que a nossa nação possa ser abençoada. Né? Nossa nação verde e amarela ser uma bênção e mandar missionários por todo o planeta. Né? Para salvar muitas almas. Vamos passar? Jesus disse: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, porquanto nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ok, eu coloquei esse versículo só que porque eu amo essa palavra. O apóstolo Paulo fala a respeito de Jesus, que ele fala que nele, em Cristo, habita toda a divindade. Olha aqui, vamos ler de novo o vermelho, que é muito lindo. Foi o apóstolo Paulo que falou lá em Colossenses. Porquanto nele, em Jesus, habita corporalmente
toda a plenitude da divindade. Isso por quê? Porque Jesus está falando, eu aconselho-te que de mim, está falando dele, de mim, né? De mim. Então tem gente que está buscando, né, tantas coisas, né? Ele é conselheiro, ele não obriga, não. Olha que maravilha. Justamente, ele faz um conselho. Eu faço um conselho, olha, escolhe a vida ou a morte, conforme na Deuteronômio. Escolhe a vida ou a morte. Amém. Está diante de a bênção e a maldição, a vida e a morte, na Deuteronômio, né? Então eu aconselho-te, eu estou à porta, eu não arrombo. Que maravilha, né? Ele é um conselheiro. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não te seja manifesta a vergonha da tua nudez. Isso. Então aqui Jesus está falando, né? Quando você está morto, tem gente que está até com as suas vestimentas já sujas. Já está, né? Está tão parecido com o mundo, já está compactuando com as coisas do mundo, já faz o que todo mundo faz, a mente já não está mais sendo renovada pela palavra de Deus, e as vestimentas estão assim, sujas. Essas não, essas são vestimentas cobrir a nudez, quer dizer, quando, lá no Éden, né, quando o Senhor ele fala da nudez, o homem viu que estava nu porque perdeu a comunhão com o Senhor. Né? Então antes eles andavam nus, mas por quando eles pecaram e perderam a comunhão com o Senhor, eles sentiram que estavam nus. Assim está a pessoa que está em pecado, né? Está com as suas vestimentas sujas, não é, pastor? Deus matou o cordeiro e fez uma veste. Eles fizeram folha de avental e folha de figueira, que simboliza justiças próprias, né? Isaías 64 diz que todos nós somos como imundos e a nossa justiça como trapo de imundícia. Então ele foi lá e matou o animal e cobriu a nudez dele. Aquilo tipificava Jesus, né? Bom, aqui ele salvou Adão e Eva, já perdoou Adão e Eva, né? Cobriu a nudez, o pecado. E o Senhor quer que a sua igreja esteja assim sempre, né? Não é de vez em quando sujar, né? Com pecado, permanecer em pecado. Não. Né? Tem que estar com as vestiduras alvejadas no sangue do Cordeiro. Vamos passar. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Então, porque a igreja de lá Laodiceia hoje, e como tem, né? Hoje, tem gente que está dentro da igreja mas está cego por causa do pecado, né? Porque está morno, então morno acaba que fica envolvido com o pecado também. Né? Se você não estiver morno, acaba que está fazendo parte lá, sentando na roda dos escarnecedores, né? E fica cego mesmo, o pecado cega. Você já não tem mais temor de Deus, o pecado já não incomoda, vai fazendo e fica entranhado também, né? No seu ser, o pecado. E é por isso que Jesus disse que está a ponto de metade da boca, né? Ali o caso era cego pelo amor ao dinheiro, tá? Quem Balaão. O Balaão só enxergava um cifrãozinho na frente dele, e eu vou lá amaldiçoar aquele povo. Deus vai amaldiçoar porque são abençoados. Mas ele amou o prêmio da justiça. Você queria aí, era o dinheiro, a soberba. Tu nem sabe, tu não tem nem conhecimento da tua miséria. Isso é a pior coisa que tem. O fariseu também. Jesus disse: hipócrita, fariseus, né? É o mundo, essa pessoa hipócrita, não tem noção do seu estado. Né? É rico. É verdade. Amor ao dinheiro, não era nem prostituição, nessa carta, heresia, exatamente isso que eu ia falar. Na cidade de Laodiceia, não tinha aqueles problemas nas outras cartas, né? Como tinha Tiatira, imoralidade, prostituição. Jesus, Tiatira, né? Balaão também. Então Jesus não criticou nada disso, né? Jesus não falou de imoralidade, de prostituição, não falou que eles tinham deixado o primeiro amor, não falou em Éfeso. Então não tinha falsos profetas, né? Então esses outros probleminhas não tinham na igreja de Laodiceia. Jesus enfatizou porque eles eram, se sentiam, não tinha dependência de Deus, eles se sentiam, financeiramente falando, era uma igreja abastada, riquíssima, nós falamos sobre isso. Até a gente comentou quando houve um terremoto na cidade, eles nem precisavam da ajuda do imperador, porque eles eram muito ricos, né? Então, quando a pessoa põe a sua confiança no dinheiro, é um problema muito sério, né? O dinheiro pode ser uma bênção, mas pode ser uma maldição na vida do cristão. É o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A pessoa fica... A gente já até... É verdade, a gente também já até ouviu, né, pastor? Às vezes teve uma senhora, ao longo dos anos que nós conhecemos,
conhecemos, acho que ela já até morreu, que ela deixava de comer, irmãos. Olha, ela começando estava para guardar o dinheiro. Olha isso. Comia mal pra caramba, para guardar o dinheiro. Guardar para quê? Jesus volta, ou então o Senhor a chamou, cadê? O dinheiro ficou lá, guardado, né? Não investe na obra de Deus, não faz a obra de Deus, guardando dinheiro, e aí o Senhor te chama e o dinheiro fica e ainda pode, se tiver morto, perder a salvação, né? Tem igrejas milionárias aí que não faz. Nós temos aqui um culto agora com moradores de rua aqui toda terça-feira, né? Eu fico pensando no dinheiro que eu teria, né? O Lar Maraci precisa de 15 mil reais para recuperar 100 homens, 7 mil reais para recuperar 60 mulheres. A gente não consegue que o irmão contribua para esse trabalho. Vou fazer vídeo, vou colocar, vou mostrar os cultos aqui às terças-feiras. Se eu tivesse o dinheiro que esse pastor tem na mídia, ia fazer uma casa de recuperação em cada estado do Brasil, né? Casa de recuperação toda estruturada, ia ter jovens parecendo um zumbi aí, fumando crack, desgraçado, igreja cheia de dinheiro e prega a televisão, mas não tem obras, né? Tem fé, você pregar o evangelho, o governo tem que fazer isso, né? Não, Jesus vai cobrar de mim e de você. Tive fome, vocês me deram de comer, e a grana, cheio da grana nos cofres, não faz nada. Tem o pastor Hildo lá que faz a Missão Vida, tem o Lá em Maraci, e os pastores dizem assim, é o ministério do pastor Hildo. Não, é de cada pastor. Igreja milionária que não faz nada. Jesus vai dar conta, vai dar conta para ajuda daqui a pouco. Pastor, muitas, não são todas, mas muitas igrejas que estão hoje na mídia também estão pregando outro evangelho. Já não é o evangelho de Jesus, não, né? É só para tirar o dinheiro do povo, com muita tristeza, mas a gente sabe que é, mas deixar por conta do reto juiz, né? O Senhor sabe muito bem como vai julgar cada um, né? E a gente também não está julgando, está falando mal, estou julgando. Posso julgar pela palavra. Pelas obras. Posso julgar pela Se tivesse esse dinheiro todo, né? Posso julgar sim. Se tivesse esse dinheiro todo, é para investir na obra de Deus, né? Praticar a justiça, ajudar o órfão, o carente, a viúva, né? Aquele que não tem, né? Esse é o evangelho verdadeiro, porque a gente não vê isso, né? Na televisão, na mídia, enfim. Mas é por isso que Jesus mandou as cartas, né? Justamente para consertar, para você receber a mensagem, bem, tem tudo a ver comigo, então vou consertar. Então, como a gente vai ver até o final da carta. Arrepende-te, né? E ele vai falar sobre o colírio. Ele vai tirar a cegueira do amor ao dinheiro, da arrogância, da soberba, que não tinha nem noção do seu erro. Mas quem sabe a partir desse entendimento da palavra, a gente vê que o Senhor se importa com isso também, né? Quem sabe a pessoa está ouvindo e diz, não tinha pensado nisso, agora então vou passar a fazer diferente, vou investir na obra do Senhor, né? Eu vou aproveitar, deixar Deus usar os meus recursos para fazer a obra dele aqui na terra. Vamos passar. 3. Como reavivar uma igreja morna? O Senhor Jesus aconselha o seu anjo. Aconselho-te que de mim compres colírio para que vejas. A Bíblia Sagrada. Isso, o colírio é a palavra do Senhor, né? Conforme você vai lendo a palavra, o Espírito Santo vai falando com você e vai restaurando, e vai consertando, vai tirando aquelas coisas, né? E você vai valorizando. Não, aqui a gente está falando, vamos voltar aqui o assunto da carta, que a igreja era uma igreja rica, tinha recursos, né? E colocava a sua confiança nos recursos, no dinheiro, né? E a gente está aprendendo que a gente tem que colocar a nossa confiança no Senhor. E se você tem recursos aqui na terra, vai fazer a obra dele. Então vamos colocar a sua confiança, né, no seu dinheiro, porque Jesus disse que a pessoa fica cega, é desgraçado, é pobre, é nulo, não percebe a sua vida caótica, não tem um entendimento, porque está faltando o quê? Está faltando o Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai nos guiando, vai mostrando os nossos erros, a palavra de Deus, ela vai nos limpando. Como o colírio ali é a palavra do Senhor, que vai nos limpando e tirando as escamas dos nossos olhos, para que a gente possa fazer o que o Senhor quer. Então, e esse fervor no coração. O mais importante da mensagem é o fervor. Quando você está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo te leva a praticar boas obras, né? A fé, a salvação pela fé. Mas se você tem fé, então pratique boas obras. Amém. Mas a igreja de Laodiceia confiava no dinheiro, né? Vamos passar. Eu repreendo e disciplino a quantos amo.
Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, o Senhor disciplina. Então é tão fácil da gente entender, né, irmãos? Se você tem um filho, uma filha que sabe que está indo por um caminho, né? Um caminho de morte, você vai disciplinar, né? Você vai tentar mostrar para ele que aquilo é errado, tem que disciplinar. Porque se você não disciplina, né? Você é bastardo, diz a palavra também, né? Se você não disciplina, mas o Senhor disciplina aquele a quem Ele ama, né? E Ele ainda nos diz, arrepende. Então disciplina para que haja arrependimento, né? Quer falar, pastor? A disciplina é arrepender, senão eu vou te vomitar. Agora, se você se arrepender, eu vou te dar um banquete, né? Vou cear contigo, vou te botar no trono. Eu estou falando do finalzinho. A hora corre, assim, tem vontade de falar tudo, né? Os finalmente lá. Então, arrepende, tudo sem arrependimento. João Batista pregou arrepender, Jesus pregou arrepender, Pedro pregou arrepender, Paulo pregou arrepender lá em Atenas. Tinha 30 mil deuses lá. Deus não leva em conta os tempos da vossa ignorância. A Grécia, a cultura grega, mas era tudo cego. Tinha 30 mil deuses em Atenas. Deus não leva em conta o tempo da vossa ignorância, mas ordena agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia que há de julgar o mundo por meio de um varão, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Quando falou de ressurreição dos mortos, viraram as costas, era Paulo falando sozinho. Mas houve uma meia dúzia que creu, né? Algum lá, o Dionísio, Areopagita e Dâmaris, uma meia dúzia, a palavra não voltou vazia, né? O homem se converteu. Então, arrependimento, a mensagem é arrependimento, metanoia, mudança de mente em relação a Deus. Vamos passar? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Amém. Então esse é um versículo, irmãos, que eu quase 38 anos, né? Eu estava com 37, 37, eu estava pensando, mas já virou o ano, eu digo que eu tenho 37 anos que eu conheço Jesus, mas já está em 2016, então já fez 38. Então 38 anos que eu conheço esse versículo, né? Que é sempre aplicado, né? Se você não conhece Jesus, ele está à porta e bate, mas aqui no contexto da carta, né? De Laodiceia. Então Jesus, como disse essa palavra, justamente porque ele estava de fora da igreja, pessoas que já tinham conhecido, né? Mas que estavam fora. Jesus estava de fora, né? A igreja era tão rica que não precisava de Jesus. Imagina, deve ser um formalismo, né? Ir para a casa de Deus só para dizer que tinha um compromisso, né? Ia para a casa do Senhor, mas Jesus estava lá de fora e ele estava tentando, né? Batendo na porta para ver se alguém abriu o coração para entrar, se arrepender dos seus pecados, para que ele pudesse ter relacionamento com a sua igreja, né? Mas eu sempre ouvi esse versículo falando assim para o pecador, mas aqui a gente aprende, né, que é para a igreja. Não quer dizer que não possa usar, né? Claro, o pecador, talvez se você abrir, né, o seu coração, o Senhor quer entrar, fazer morada, entrar na sua vida, né, e cear contigo, te dar um banquete, também pode ser aplicado dessa forma. Mas é muito interessante a gente entender que Jesus aqui está falando para a sua igreja, alguém que um dia teve relacionamento com ele, recebeu um novo coração, foi perdoado, justificado e foi esfriando, ficou morto. Deixou de ser quente, ficou morto. Mas ele ainda tem esperança de que esse cristão abra o coração e possa voltar a ter comunhão com ele e a restaurar a sua vida espiritual. Quem sabe está envolvendo, né? A mensagem é para você, e para quem estiver precisando. A palavra de Deus é para todos, né? Mas às vezes se aplica mais a uma pessoa do que a outra, né? Vamos passar. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Amém. Então ele tem um trono, ele está no trono, ele controla a história da humanidade. O Brasil está nas mãos do Senhor. Amém. Isso é maravilhoso saber disso. Né? Você que está me ouvindo, o Brasil está nas mãos do Senhor. É Ele que tem a última palavra. Se o povo de Deus clamar, se o povo de Deus se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos e clamar, Ele promete que Ele vai ouvir dos altos céus, Ele vai mudar a sorte do Brasil. Amém, irmãos? Então não desista não, continue orando, porque nós já podemos ouvir assim, ó, como é que é? Isso aí, já estamos ouvindo, né? O Senhor já vai manifestar a sua graça, a sua misericórdia para a nação do Brasil. Amém. E o povo brasileiro pode ser
instrumento de justiça na mão do Senhor e levar a palavra do Senhor nos 4 cantos da terra. Deus ainda tem muito para fazer com a nossa nação. Então Ele está no trono, né? Significa que Ele tem o controle da minha vida, da sua. Quem sabe você está morno, até gosta assim das coisas do Senhor, mas está tão envolvido com outras coisas, mas o Senhor pode, olha, derramar o seu espírito e queimar o teu coração e você voltar a ser aquela brasa viva, amém? Amém. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Então já vou deixar o pastor terminar, mas é isso, quem tem ouvidos espirituais, que essa palavra possa cair bem no seu coração, né? Quem sabe você está morno, mas o desejo do Senhor é te encher do Espírito Santo. Não pode ser de outra maneira. Se não for cheio do Espírito Santo, você não vai conseguir. Você tem que crer no poder sobrenatural do Espírito Santo, dar espaço para o Espírito Santo agir no seu espírito, gastar tempo na palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor, receber os dons espirituais, para que você possa de fato estar assim queimando uma brasa viva a ponto de se preocupar com o seu próximo, de praticar boas obras, de levar a palavra tempo fora de tempo, de pregar o Evangelho, de ser nada mais do que Deus quer que você seja, na cristão verdadeiro. Então que Deus te abençoe, deixar o pastor de terminar. O vencedor vai ser sentado no trono, tem um banquete. Lá em Pedro fala que aquele que foi vencido pelo pecado é como a porca que voltou para a lama e o cachorro que voltou para o vômito. Coisa terrível, né? Então, se você for vencido pelo pecado, já conheceu a palavra, depois provou a palavra e abandonou, isso chama-se blasfêmia contra o Espírito Santo. Deliberadamente, lá em Hebreus fala, eles provaram a palavra, provaram o Espírito Santo, depois recaíram. Isso chama-se blasfêmia contra o Espírito Santo. Decididamente, vou voltar para a lei de novo, vou voltar para a lei de Moisés de novo. Não voltou nem com o pecado, não. Era voltar para a lei de Moisés, mas a Bíblia diz que maldito é aquele que ficar debaixo da lei para cumprir. Você não consegue ser salvo pelas obras da lei. Então, você rejeitar Jesus, o livro de Hebreus foi escrito para o povo de Israel que estava querendo abandonar Jesus de tanta perseguição, tiraram os bens, tiraram tudo, tanto que Antioquia mandou oferta para eles, Roma mandou oferta para eles, Macedônia mandou oferta para eles, Coríntios mandou oferta para eles. Por quê? Porque tiraram os bens e se espalharam e queriam abandonar a fé. Então Paulo escreveu aquela carta todinha dizendo, ó, abreviadamente vos escrevi a palavra dessa exortação, né? Levantai as mãos cansadas, joelhos desconjuntados, fazei vereda dele para o vosso pé, para que aquele que manqueja não se desvie inteiramente antes de ser sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, toda a carta aos Hebreus é uma advertência. Hebreus 10:38, o justo verá pela fé, se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Então, essa carta aí é advertência para mim, para você, para a igreja, diferente. Todas elas é uma carta para a igreja de Jesus. São 7 cartas locais, igrejas locais, todas eram para a igreja de Jesus. Advertindo de perder o primeiro amor. Éfeso, arrepender, senão vai tirar o teu castiçal, está faltando amor, né? Não tem prostituição, está faltando amor, vou tirar o castiçal. Aqui está amando o dinheiro acima do Senhor. Jesus está lá de fora, tem tanta grana, não precisa nem de Jesus. Tem igreja por aí que deve se achar assim, né? E Sardes também falou, tu tem nome de vive, mas está morto. Lá em Pérgamo ele falou assim, tu és pobre, mas para mim tu és rico. O olhar de Jesus é totalmente diferente. Pastor James, o senhor está aí, a igreja com meia dúzia de gato pingado? Não, são lavados no sangue de Jesus, somos a igreja de Jesus Cristo. Agora Deus pode dar uma multidão? Pode, mas de gente madura, né? Não é podre, não, amadureceu tanto que está podre, né? Então, gente madura, revestida da armadura de Deus, para ser fiel, sentar no trono, vencer. Todas as cartas têm esse objetivo. Então, eram heresias, doutrinas falsas, profetizam mandando na igreja, aqui é o dinheiro. Ele junta tudo isso e olha, e se conserta. A gente costuma colocar, até pouco tempo colocava que Filadélfia é a igreja contemporânea do Laodiceia nos últimos dias. Mas não, todas elas são, todas elas. A igreja está sendo martirizada hoje, Esmirna foi martirizada, não tenha medo de não te matar não, porque pode matar o teu corpo, mas não pode lançar a tua alma no inferno. Então, eu sou aquele que foi morto, estou vivo para todo sempre. Então, todas essas cartas
foi para advertir a você e a mim de várias coisas, tá? De perder o amor, de doutrinas falsas, de apóstolos falsos, que se dizem apóstolos, mas não são, profetisas falsas, como Jezabel, lá que Jesus chamou de Jezabel, fazendo o povo pecar, e tanta profetada por aí. Agora, por causa disso, as igrejas rejeitam os dons espirituais. Esse aqui é o problema. Eu, meditando nesse estudo, rejeitou porque ali é fanático, o pessoal parece maluco, rodopiando, então tem que rodopiando, parece macumbeiro, demoniado, falando em língua estranha lá no monte. Eu já vi tudo isso, 44 anos já vi tudo isso. Agora, não é você desprezar o avivamento por causa de um bando de maluco. A igreja de Corinto, todo mundo orava em língua ao mesmo tempo, ninguém orava em hebraico ou aramaico. Então Paulo botou ordem: não proibais falar em língua, faça com ordem, decência, né? Se houver profecia no culto público, os segredos do coração serão revelados. Vou colocar o rosto em chão que Deus está ali. Então a igreja, 1 Coríntios 14, 16, diz que fazeis irmãos quando vos reunis. Um tem salmo, outro tem cânticos espirituais, outro tem ensino da palavra, outro tem revelação. Isso é um culto espiritual, não é pentecostal, é bíblico. É isso que eu quero terminar dizendo aqui. Eu não queria tomar a frente no final de falar tudo. Você está aí fazendo esse estudo. Então é isso. A igreja precisa restaurar a Bíblia, restaurar o que está na Bíblia, buscar os dons. Como eu nasci numa igreja avivada, né? E vai, você pode começar no espírito e acabar na carne, está lá em Gálatas. Aquele que está em pé, veja que não caia. Paulo disse para ele mesmo isso, né? Cada um tem a sua tentação lá. Paulo tinha domínio sobre o sexo, falou assim: eu não cobicei prata nem ouro de ninguém, eu tenho domínio sobre o sexo, mas quem não consegue, case, né? O pastor casa, estão cascando os pastores aí, os padres, os bispos, não pode casar, convém que ele seja casado. Então, e o pecado entra dentro da igreja, que não é a igreja de Jesus, nada, né? Então, a igreja de Jesus tem que ser avivada, despertada. E lá em Sardes, Jesus se apresentou como uma igreja, como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Só o Espírito Santo vai reavivar a igreja. Não, mas peraí, eu não creio nisso não, estou sapateando demais. Coloca a ordem, coloca a ordem. Não proibais falar em língua, não desprezeis profecias, não apagueis o Espírito. Se você desprezar a profecia, você apaga o Espírito de Deus, apaga o Espírito de profecia na igreja. Está lá em Tessalonicenses. Examine tudo e retém o que é bom, para edificar, exortar e consolar. E esse é o problema que nós podemos aplicar nessa igreja, né? Nós, como podemos enquadrar em Laodiceia, se nós colocarmos o Espírito Santo lá de fora. Não, Jesus disse: o vento sopra onde quer, não sabe para onde vem nem para onde vai. O vento sopra como ele quer. Lá no Pentecostes foram chamados de bêbados, mas estavam embriagados pelo amor de Deus, distribuindo seus bens aos pobres, repartindo com a igreja, com os irmãos, curando aleijado, paralítico. Então, isso aí que Deus quer fazer com a igreja. Então, se você olhar para a igreja ali que está fria, eu estou melhor. Não, tem que olhar para a igreja de Atos dos Apóstolos. Se você olhar para a igreja que está fria ali, você vai achar que está muito bem, né? Mas o modelo é o livro de Atos dos Apóstolos. Aí, meu Deus, como eu estou aquém. Estamos nos amando, perseverando na oração, na comunhão, no partir do pão, está lá. Esse modelo é a palavra. Fechando essas cartas todas aqui, né? Tudo isso, não é só Filadélfia, a igreja fiel que vai passar pela grande tribulação. Tudo bem, pode se aplicar isso. E Laodiceia, a igreja apóstata. Um lado, nos últimos dias, vai dar Filadélfia e Laodiceia. Pode acontecer isso, destacando, né? Que uma igreja fiel, que não vai passar pela grande tribulação, e Laodiceia, a igreja apóstata, que abandonou a fé. Quem abandonou a fé é quem tinha fé. Quem já foi comido pelo Senhor, né? Já foi, agora quer ser vomitado. Misericórdia, né? E tudo é para advertência para todos nós. Paulo disse: aquele que está em pé, veja que não cai. Ele falou para ele mesmo, qualquer um de nós, né? Amém. Então nós estamos terminando as 7 cartas. Você que tem estado acompanhando o nosso estudo, que Deus te abençoe. Conforme a gente termina sempre dizendo, quando você acordar amanhã, não pegue o celular, fale primeiro com o Senhor, depois você pode pegar o celular. Okay? Então, que Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada, leia a palavra, medite na palavra, peça para que o Senhor te encha do Espírito Santo, para que você possa ter esse fervor que estava faltando lá na carta que Jesus mandou para Laodiceia.